Meu Deus, por que me abandonaste? Essas foram as palavras angustiadas de Jesus na cruz, ecoando o antigo clamor do Salmo 22. O próprio Filho de Deus experimentou o aparente silêncio do Pai no momento de sua dor mais profunda. Se até Jesus sentiu essa dor cortante e silenciosa, quem de nós nunca se perguntou, em meio ao sofrimento mais intenso, quando a dor grita e Deus silencia: onde está o Pai? Logo nos primeiros segundos dessa reflexão, convido você a mergulhar comigo nesta pergunta, que ao mesmo tempo emocional e profundamente teológica, nós queremos desenvolver. Vamos juntos encarar de frente essa dúvida que aperta o coração e quer buscar respostas na fé. Vem comigo. Todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos o grito da dor. Aquela situação que esmaga a alma e nos faz clamar por socorro. Nesses momentos sombrios, é comum termos a sensação de que Deus está em silêncio. Você talvez já tenha orado com lágrimas nos olhos e sentido que, do outro lado, havia apenas silêncio. Não se envergonhe disso. Você não está sozinho, não está sozinha nessa experiência. A Bíblia está repleta de exemplos de servos de Deus que sentiram o mesmo. O rei Davi, em sua angústia, perguntava: até quando, Senhor? Esquecerás de mim para sempre? Em outro salmo, ele clama: por que ficas tão longe? De dia clamo e não respondes, de noite e não tenho descanso. Jó, em meio a perdas e dores, gritava a Deus: clamo a ti, mas não me respondes. Estou em pé, mas para mim não atentas. Esses gigantes da fé sentiram na pele a sensação de abandono. Sentir assim não os fez menos crentes. Pelo contrário, seus clamores sinceros viraram orações nas Escrituras. Mesmo o próprio Jesus, como vimos, bradou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Isso não significa que não há nada de errado em sentir-se assim em momentos de adversidade. Deus não ama você menos porque o seu coração dói e questiona. Ele entende a linguagem das nossas lágrimas. O importante, porém, é lembrar que sentir-se abandonado não significa estar de fato abandonado. Nossos sentimentos, por mais avassaladores que sejam, nem sempre refletem a realidade total. A dor grita alto e ensurdece nossa esperança, mas há uma verdade maior sussurrando além do que sentimos. Antes de avançarmos, eu te convido, respire fundo e saiba: Deus ouve até o silêncio do nosso coração. Nos momentos em que a dor berra e o céu parece mudo, a fé nos convida a continuar esse diálogo, mesmo que seja um diálogo regado a lágrimas e a suspiros. Mas por que Deus às vezes parece silencioso? Será que Ele nos abandonou de vez? Vamos olhar para alguns exemplos bíblicos que iluminam esta questão. Lembremos da história da mulher cananeia, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículos 21 a 28. Ela implorou a Jesus pela cura da filha. E a princípio, Jesus não lhe respondeu palavra. Um silêncio que choca e testa a fé. Aquela mãe poderia ter desistido diante do silêncio, mas perseverou. Por fim, Jesus quebrou o silêncio, elogiou a fé dela e concedeu a cura. O silêncio inicial não era desprezo, mas parte de um propósito maior: revelar uma fé perseverante, nem sempre para nós, mas para quem está ao nosso lado. Assim também, quando Deus parece calado diante do nosso clamor, pode haver um propósito maior em ação, um propósito maior em ação que não entendemos no momento. Outro exemplo poderoso é do mais conhecido Jó. Durante boa parte do livro de Jó, Deus permanece em silêncio enquanto Jó lamenta e debate com seus amigos. E só no final Deus fala. E quando fala, não é para dar todas as explicações que Jó esperava, mas para revelar a sua grandeza e sabedoria soberana.
O silêncio prolongado de Deus levou Jó a uma compreensão mais profunda de quem Deus é. Deus estava presente o tempo todo, sustentando Jó de maneiras invisíveis e no momento certo respondeu de forma transformadora. E o que podemos dizer do período entre a crucificação e a ressurreição de Jesus, hein? Podemos imaginar o que passou no coração dos discípulos entre a sexta-feira e o domingo. Para eles, aquele sábado foi um dia de silêncio sepulcral de Deus. O Mestre estava morto e o céu em aparente silêncio. Mas foi nesse silêncio que Deus Pai estava realizando a maior obra da história. No domingo de Páscoa ficou claro que o Pai não havia abandonado o Filho. Pelo contrário, estava preparando a vitória da ressurreição. Esse intervalo silencioso nos ensina que, mesmo quando não vemos ou ouvimos Deus, Ele pode estar trabalhando nos bastidores para trazer vida e vida nova. É que vale uma ilustração humana para a gente compreender um pouco melhor. Imagine uma criança doente, precisando de uma cirurgia dolorosa. O pai e a mãe amorosos estão ao lado dela ali no hospital. Durante o procedimento, eles ouvem a criança chorar, vê o seu sofrimento, mas permanece em silêncio, permitindo que os médicos façam o necessário. A criança talvez pense que o pai e a mãe a têm abandonado ou não se importam com ela, porque eles não interrompem a dor imediatamente que ela estava sentindo. Mas a verdade é que aquele pai e aquela mãe estão sofrendo junto, de coração partido, precisamente porque eles a amam. Eles sabem que aquela dor momentânea faz parte de um bem maior, que é a cura. Assim é Deus conosco. Muitas vezes Deus nos carrega nos braços durante a dor, ainda que silenciosamente. Seu silêncio não significa ausência ou indiferença, mas pode ser o silêncio de quem está trabalhando pelo nosso bem de um modo que ainda não conseguimos compreender totalmente. A tradição cristã chama isso, às vezes, de silêncio ativo de Deus. Deus agindo mesmo quando parece calado, silenciado. Sem que percebamos, Ele está operando. Pense no agricultor que lança sua semente à terra. Por um tempo, nada parece acontecer acima do solo. Silêncio e espera. Mas sob a terra, a semente está rompendo, germinando, em processo invisível. E na hora certa ela brota à vista de todas as pessoas. Assim também o Pai age em nosso silêncio. A semente da sua providência está germinando, mesmo que hoje só vejamos a terra seca. E aqui chegamos ao cerne da questão. Afinal, onde está Deus, o Pai, quando sofremos e Ele não responde aos nossos gritos? A resposta que a fé nos dá é confortadora. Ele está bem aqui, ao nosso lado, ainda que em silêncio. Deus não nos abandona, mesmo que nossos sentimentos digam o contrário. Na verdade, Ele prometeu expressamente em Hebreus capítulo 13, versículo 5: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Essa promessa divina é firme e independe das circunstâncias. Como podemos ter certeza da presença de Deus na dor? Olhe para Jesus Cristo. Nele, Deus se fez presente de forma total em nossa condição humana. Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. Na cruz, Cristo assumiu nossos sofrimentos e até a nossa sensação de abandono. Isso significa que quando você chora, Deus sabe exatamente o que você sente, pois Ele mesmo chorou como homem. E mais, após a ressurreição, Jesus assegurou aos seus discípulos: eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. O Cristo vivo caminha conosco nas estradas pedregosas da vida. A presença constante do ressuscitado nos acompanha com amor e solidariedade em toda experiência humana. Deus está presente através do Filho, que prometeu não nos deixar órfãos. Além disso, Deus está presente por meio do seu Espírito Santo em nossos corações, mesmo quando faltam palavras em nossa oração. O Espírito intercede por nós
com gemidos inexprimíveis. Ou seja, até no silêncio da nossa alma, Deus está falando em nosso favor. O Pai nos cerca com cuidado. Sua graça nos envolve e carrega em amor, ainda que nem sempre percebamos isso. Também encontramos Deus presente na sua palavra viva. Muitas vezes buscamos respostas novas, mas Deus já nos falou por meio das Escrituras, promessas eternas. Quando tudo ao redor emudece, é a palavra de Deus que molda e sustenta a nossa vida. Lembre-se, vivemos pela fé e não pelo que vemos. Assim nos lembra o texto de 2 Coríntios no capítulo 5, versículo 7. Isso significa que não podemos julgar a fidelidade de Deus apenas pelas aparências do nosso momento. Nossa fé se apoia no que Deus já declarou, não no que estamos sentindo agora. Ele declarou que jamais nos deixaria sós. Então permita-me compartilhar agora uma pequena história da tradição cristã. Certa vez, Martim Lutero, o grande reformador, afundou em depressão. E ele sentiu assim como se Deus não existisse em sua vida. E a sua esposa, Catarina van Bora, teve uma ideia criativa. Vestiu-se de luto toda de preto e fez o mesmo com as crianças. Quando Lutero viu a família assim, assustou-se e perguntou quem havia morrido. E Catarina logo respondeu: Deus. Pelo menos é o que parece, pelo jeito que você está agindo, como se Deus estivesse morto. Dizem que naquele momento Lutero caiu em si e deu uma boa risada. É claro, Deus não estava morto, nem havia abandonado Lutero. O Pai Celestial continuava lá, firme ao lado dele. Quem morrera, por assim dizer, fora a esperança de Lutero, sufocada por seus sentimentos de desespero. Essa história nos lembra de algo essencial. Deus não está ausente, mesmo quando nossas percepções nos pregam peças. Precisamos, como Lutero aprendeu, levantar os olhos da tristeza e lembrar que nosso Deus vive e reina. Ele continua segurando nossas mãos, ainda que a gente não sinta por um momento as suas mãos a nos segurar. Se Deus está presente e agindo, como então viver nesses tempos de silêncio doloroso? Aqui entra a palavra-chave: fé. Viver pela fé e não pelo que vemos ou sentimos é um desafio, mas é também o nosso porto seguro. Significa confiar nas promessas de Deus acima das circunstâncias visíveis. Em vez de desistir de orar quando o silêncio persiste, siga o exemplo dos salmistas. Derrame o seu coração diante de Deus. A Bíblia nos mostra que lamentar também é oração. Davi e Jó reclamaram, questionaram, choraram aos pés de Deus e Deus acolheu essas orações honestas. Você pode fazer o mesmo. Fale com Deus exatamente como você se sente. Se tudo que você consegue for gemer ou chorar, lembre que Deus decifra cada lágrima. O silêncio dele não é rejeição da sua oração. Muitas vezes é no continuar orando que nosso coração começa a aquietar e perceber respostas sutis. Uma paz que chega aos poucos, uma porta que se abre, uma força inexplicável para continuar. Uma outra atitude fundamental é recordar ativamente das promessas e atos de Deus no passado. Quando a mente sussurra, Deus te abandonou, confronte essa mentira com a memória. Quantas vezes Ele já me socorreu? Quais promessas Ele me fez? A própria Escritura nos dá exemplos disso. O autor de Lamentações, em meio a ruínas e pranto, ele declarou: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Faça o mesmo. Traga à memória que o Pai já entregou seu Filho por amor a mim e a você. Prova maior de cuidado? Não existe. Traga à memória que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essas verdades imutáveis são âncoras quando o barco da vida está sendo jogado pela tempestade. Lembre-se também de buscar apoio na comunhão. Deus muitas vezes fala através de pessoas.
um conselho sábio de um amigo de fé, um abraço de um familiar, uma mensagem pastoral que toca você no momento certo. Não enfrente a dor sozinho, achando que Deus não está falando. Pode ser que Ele escolha falar por meio de uma outra pessoa. Uma palavra de conforto que alguém lhe dirige pode ser, na verdade, Deus sussurrando ao seu coração. Na tradição da igreja, valorizamos caminhar juntos como comunidade, carregando os fardos uns dos outros. Deus pode usar, sim, os braços da comunidade de fé para te envolver num abraço visível. E por fim, aguente firme na esperança. A noite escura da alma não dura para sempre. Depois da noite nasce o sol da manhã. Sabemos pela fé que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Pode ser que esse amanhecer ainda não seja hoje nem amanhã, mas ele virá. Seja nesta vida, quando Deus transformar a sua situação, seja na vida eterna, quando Ele enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. A justiça e o amor de Deus prevalecerão. Toda dor que hoje nós não entendemos será clareada na presença dEle. Enquanto esse dia não chega, confiamos, como crianças, no cuidado do pai, da mãe, mesmo sem ver, possamos confiar neste Deus. Quando a dor grita e Deus silencia, pode parecer que estejamos caminhando num vale escuro sem companhia. Mas a verdade profunda que a fé cristã nos ensina é que jamais caminhamos sós. O Pai está presente em cada passo, ainda que oculto pelas sombras do sofrimento. Ele está em silêncio muitas vezes porque está trabalhando no invisível, tal como a raiz da planta, que cresce em silêncio até romper em vida nova. Onde está o Pai? Está aqui, consolando sem alarde, fortalecendo sem espetáculo, sofrendo ao nosso lado e por nós. Ele está no abraço que conforta, na palavra que reacende a esperança, na Eucaristia, na ceia do Senhor, que nos lembra da entrega de Cristo por nós. E mesmo que aqui a gente não esteja mencionando nomes de doutrinas, nós entendemos o valor desse sacramento em silenciar nossas inquietações com graça. Enfim, Deus Pai está presente dentro de nós e entre nós, como uma chama que talvez vacile ao vento, mas não se apaga. Assim podemos atravessar os desertos da vida com a certeza de que quando nos sentimos fracos, então é que somos fortes, pois Deus derrama sobre nós sua graça suficiente. A dor nunca terá a última palavra para quem está em Deus. A última palavra é de Deus e é palavra de vida, de ressurreição e de amor que vence o silêncio. Obrigada por me acompanhar até aqui nesta reflexão teológica e eu espero que seja encorajadora a você. Se esta mensagem falou ao seu coração, eu convido a deixar o seu like e se inscrever neste canal se você ainda não é inscrito para continuar recebendo mais conteúdos que alimentam a sua fé. Compartilhe também com quem você ama, pois às vezes uma palavra de esperança pode mudar o dia de alguém. Que Deus abençoe a sua vida e lhe dê força nos vales e júbilo nos montes. E lembre-se, quando a dor gritar e Deus aparentemente silenciar, Ele continua sendo seu Pai amoroso, bem pertinho de você. Não perca os próximos vídeos que já estão aparecendo. Não perca os próximos vídeos, inclusive já tem outro vídeo selecionado aqui na tela para você clicar. Até a próxima e fique na paz do Senhor.